Saudações a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva neste instante, que o seu amor, que a sua sabedoria possam nos amparar a partir de agora. Saudações a todos que nos acompanham pela Rede Boa Nova de Rádio, pelas redes sociais, que neste momento, nessa reunião espiritual, tenhamos a paz necessária para absorver os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. E para facilitar esse entendimento, nessa conexão que estamos diretamente com o plano espiritual superior, vamos todos, onde estivermos, nos acomodando confortavelmente, relaxando o nosso corpo, deixando a respiração mais profunda, e que a nossa mente agora venha a imagem do nosso grande irmão maior, Jesus de Nazaré, e nos dirigimos a Ele em prece. Senhor da vida, neste momento em que estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, pedimos que essa luz da Tua sabedoria resplandeça sobre nós neste instante, acalmando nosso coração, acalmando nossa mente, nos dando confiança, fé e esperança no futuro e de tudo que estamos vivenciando aqui. Senhor, ainda inquietos que somos, impacientes, precisamos do Teu braço amigo nos envolvendo. Sendo assim, fica conosco. Que os Teus mensageiros celestes neste momento possam refletir sobre nós esse conhecimento, essa luz, esse calor, essa clareza sobre a nossa vida. E nos acompanhe durante toda essa reunião, por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nos foi trazido um tema para refletirmos no nosso estudo semanal, nesta reunião espiritual, do livro Autodescobrimento, que é um livro que foi psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, e o autor espiritual é a Joana de Ângeles, mentora espiritual de Divaldo, que o acompanha na sua grande jornada mediúnica, nessa trajetória de caridade, trazendo tantas informações do plano espiritual. Esta obra, ela traz a intenção de fazer com que nós tenhamos o ímpeto de nos descobrirmos. O nome do livro é Autodescobrimento, uma busca interior. E essa obra tem o objetivo de buscar dentro de nós a nossa vontade de nos conhecermos diante de tantas dúvidas que nós ainda temos. Necessariamente de onde é que nós viemos, quem nós somos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. E por meio desta obra, o autor espiritual traz diversos assuntos da nossa vida pessoal, como a raiva, situações cotidianas que passamos, o ressentimento, a mágoa. E o autor espiritual traz este conceito mais amplo para que a gente possa perceber não só o aspecto do que estamos sentindo neste momento, mas o quanto que esse sentimento que nós guardamos quando vivenciamos as situações da vida impactam profundamente a nossa alma. Porque o autor espiritual traz o esclarecimento de que nós não somos uns seres que foram criados apenas nesta vida.
Nós somos seres milenares, com mais de 1000 anos, coabitando em diversas existências materiais, passando por diversas épocas na humanidade, em diversas famílias diferentes, culturas diferentes, aprendendo em cada oportunidade que nós temos de vivenciarmos uma encarnação. Todo esse contexto que nós vivenciamos nessas diversas existências vai fazendo com que a nossa bagagem, o nosso conhecimento sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o amor, sobre a verdade, aos poucos vá se enchendo, vá se completando e complementando, porque estamos neste processo de evolução espiritual. A destinação de todos nós é sermos espíritos tão evoluídos quanto Jesus de Nazaré foi, realizar tudo o que ele fez e muito mais. Mas todo esse conhecimento que foi adquirido pelo Mestre durante tantas e tantas existências, não é possível que nós tenhamos em apenas uma existência. Mas se nós tirarmos essa nossa existência para resolvermos um problema, um vício, um comportamento equivocado que temos, uma forma de pensar equivocada, nós teremos vencido uma grande etapa nesse processo de evolução espiritual. E a intenção de Joana de Ângeles trazer este conhecimento é para que, dentro dessa psicologia, mas agora voltada para a alma humana, para o espírito, e não só para este ser que está vivendo uma única existência, é fazer com que cada situação da nossa vida seja refletida no âmbito dessa alma, e não apenas como um ser que está aqui por uma única existência e quando acabar, acabou. Essa clareza, essa objetividade faz com que a partir de agora comecemos a olhar a nossa vida sob um outro aspecto. Pessoas que fizeram mal para mim e que eu possa estar ressentido pelo que fizeram, passam a criar uma dimensão muito menor do que aconteceria se essa fosse a nossa única existência. Todas as situações que estão envolvidas, uma doença, uma perda financeira, passa a ser, dentro de uma linha do tempo, apenas um único ponto em que estamos vivenciando isso, e não mais metade da nossa vida, 2/3 da nossa vida. É apenas um ponto que faltam algumas peças nesse quebra-cabeça para se encaixarem. E essa resposta, muitas vezes, não vai ser obtida nessa existência. Ou, pelo menos, pensando do jeito que estamos pensando. Muitos aqui podem estar vivenciando uma situação, uma doença em estado terminal, que já não tem mais a recuperação possível da vida. E nós vamos caminhando para uma objetividade lógica de todos nós, que é o fim dessa existência. Mas como explicar que esta pessoa não fez nada para poder ter essa doença? Como podemos responder a uma mãe que vê o seu filho no leito, sem esperanças de ter saúde nessa existência? Seria um quebra-cabeça faltando peças, se nós não conseguíssemos olhar todo o contexto da nossa existência e da nossa vida. O que ocorreu antes com essa criança, com esse filho, e o que ocorrerá depois que passar esta encarnação.
E a autora busca, ao longo de diversos capítulos, ponderar sobre esse ponto de vista e nos trazer esclarecimento e conhecimento. Assim, um desses itens que nós vamos estudar hoje se chama perda pela morte. E não é fácil nós vivenciarmos, presenciarmos, estarmos próximo de um parente nosso, um pai, uma mãe, um filho, e nós estamos vendo que a sua saúde está ficando cada vez mais frágil, seja em virtude de uma doença, seja por outro motivo qualquer, até pela idade avançada. Uma pessoa que nós tanto amamos durante tanto tempo, teve tão próximo de nós, a sensação que temos é que estamos perdendo e que não vamos conseguir recuperar. E que a partir do momento que se fecharem os olhos materiais, nós não teremos mais a presença daquela criatura amada perto de nós. Começa a bater em nós uma angústia, uma dor tão profunda, um medo, uma insegurança, uma incerteza do que está acontecendo, por que essas coisas acontecem. E este medo, essa angústia, nos é alertado que tem 3 origens básicas para que a gente se sinta assim. Primeiramente, o ponto de vista psicológico. O nosso psicológico não está acostumado a pensar ou refletir de que um dia essa pessoa que está do meu lado não estará mais. Nós vivenciamos a vida como se nós nunca fôssemos desencarnar. E depois, no momento de desencarnar, surge um desespero de que como se nós nunca tivéssemos vivido nada. E ainda temos tantas e tantas coisas para viver. Esse aspecto da nossa psicologia, pensando que somos eternos e que estaremos aqui para sempre, faz com que a ideia da morte, ou de conversar sobre ela, seja assunto proibido dentro da nossa casa. Quantas vezes eu vi pessoas da minha família, quando a gente comentava, poxa, mas e o dia que você se for? Não, sai para lá, sai daqui, já está me jogando praga aqui, eu não vou embora não. E a gente acha que não vai embora, nunca. Que esse tempo não finda para nós. Porque esse aspecto psicológico da morte é traumatizante. Associamos que a morte do corpo físico é o fim, é o nada, é uma existência, como cair num vazio, e nada mais vai existir a partir daquilo. E aquela pessoa que nós tanto amamos, que tanto nos ensinou, que temos tantas coisas ainda para aprender com ela, é como se ela tivesse acabado, e a partir dali não terá mais nada. Aspectos filosóficos é o segundo ponto, que também envolve os nossos pensamentos e causam o temor deste momento da morte, seja conosco ou seja com alguém que convive conosco. A filosofia não busca, pelo menos a filosofia acadêmica, não busca estudar o que acontece com a alma depois da morte. Alguns filósofos da antiguidade pensavam muito sobre isso, Sócrates, Platão, Aristóteles, mas a filosofia moderna que tenta pensar vê a vida como essa única existência. E alguns deles até uma existência difícil e sofrida e sem nenhuma justificativa. Diante desses pensamentos estando permeados nas leituras, nos jornais, nos programas de televisão, nos programas de rádio que nós ouvimos, nós ficamos realmente impressionados com essa forma de pensar, de que a partir dessa existência o que nos espera é o nada, é o fim de tudo. E o terceiro aspecto, e no meu ver o mais importante de todos, aspectos religiosos. Nós estamos aqui vivenciando, mas viemos de uma cultura onde nós tínhamos 2 caminhos possíveis após a morte do corpo. Primeiro viria o julgamento final.
em que todos seremos julgados pelos atos que fizemos. E aqui eu tenho certeza que ninguém tem problema nenhum com o que fez no passado, mas muita gente tem. Muita gente tem. Nem todos têm essa vontade da perfeição e agem corretamente, mas imagine o que é isso quando a nossa mãe falava lá atrás, falava assim, olha o que você está fazendo, hein? Deus vai te castigar. Vai chegar a hora que vai ter o juízo final e você vai receber o que você merece. Era a cultura, não é culpa dela, dos nossos pais, dos nossos avós, mas era uma cultura que estava ali presente na vida de todos nós e ainda está para muitas e muitas famílias. Imagine o que é a nossa vida quando nós estamos chegando perto desse momento do desencarne e vendo uma pessoa que nós amamos perto desse momento. Depois do julgamento, nós temos 2 caminhos possíveis: o céu ou o inferno. E como ao céu, nem todos nós nos sentimos aptos para entrarmos neste reino divino de pureza, de pura bondade, de caridade, provavelmente, pelo menos posso falar por mim, seria o inferno. Pelo ressentimento que nós temos de tudo que fizemos no passado. Sabemos que não fomos perfeitos. Este conceito antigo e que traz esse peso sobre tudo aquilo que nós fizemos ou como nos comportamos no passado, acaba fazendo com que crie um pavor deste momento da morte. Eu me recordo de um familiar que estava em vias de passar para aquela sedação mais contínua, mas essa pessoa, quando sentiu que estava se apagando, se segurava no leito com força, porque não queria ir. O medo de cair no nada, ou o medo de ir para o inferno, um desespero terrível. E como é que nós estamos neste ponto agora para chegar naquele momento e estarmos aptos para podermos simplesmente nos libertar? E agora vem a compreensão de quem nós somos de fato e o que acontece a respeito da nossa existência. Uma coisa é fato: o Espiritismo busca não somente trazer frases jogadas, sem nenhum sentido, sem nenhuma lógica, sem raciocínio. Nós vamos sempre tentar buscar a explicação mais lógica dentro dos ensinamentos que nos foram trazidos. E sempre deveríamos ser assim. Nunca aceitar como sendo verdade absoluta a primeira mensagem como ela chega, mas sempre pensar e refletir sobre ela. O primeiro fato que nos leva a refletir diante de uma situação de desencarne é: todos nós vamos desencarnar um dia. Esse é o primeiro ponto. É inegável, é irresistível, não há questionamento. Todos nós vamos desencarnar. O porquê que o sofrimento ainda arde tanto na vida das pessoas? Sem desconsiderar, é claro, todo o processo natural do luto, que começa pela negação. Não, isso não pode estar acontecendo. Ele vai voltar um dia. A sensação que nós temos quando uma pessoa da nossa família desencarna é que a gente vai abrir a porta e ele vai estar lá. Ou que ele vai abrir a porta e vai chegar em algum momento. É uma negação do que tinha acontecido, esse processo natural do luto. Depois, passa por uma certa revolta. Poxa, mas era tão novo ainda, tinha tanta coisa, não podia ter acontecido com ele. Depois vem uma depressão, uma tristeza natural, de não sentir mais a presença física da pessoa. E depois deste momento, a aceitação. Este é o processo natural. Então, não desprezando esse processo natural
e lógico do nosso sentimento, do nosso amor pelas pessoas que desencarnaram, é óbvio, é lógico que todos nós um dia vamos desencarnar. Mas, como já dissemos inicialmente, ninguém gosta de comentar sobre isso. Ninguém gosta de falar naturalmente sobre isso. É como se fosse um assunto restrito, que ninguém quer tocar no ponto. Porém, quem somos nós, de fato? O Espiritismo diz, os Espíritos nos disseram, que somos nós espíritos e que não teremos um fim, mas que fomos criados pelo Criador, pelo nome que nós quisermos chamá-lo. Na doutrina espírita chamamos de Deus. Cria o espírito, cria a inteligência. Essa inteligência criada ainda como princípio vai evoluindo, vai se desenvolvendo. E a forma de uma inteligência se desenvolver é na matéria. Chegado a um determinado ponto, que essa inteligência começa a ter consciência, que somos nós. Nesse estágio, homens e mulheres aqui presentes, habitando este planeta, temos consciência de que somos alguma coisa, de que estamos aqui. Temos consciência do que fazemos. Mas ainda não conhecemos tudo. Nós só temos um princípio de consciência. Para conhecermos mais e mais coisas, para aprendermos a dominar esta matéria que pesa tanto sobre nós, tanto nos nossos desejos, nas nossas vontades, nos nossos sentimentos. Quem pode dizer aqui que diante de uma ofensa consegue ficar totalmente equilibrado, não se revolta, não sente ressentimento, não sente mágoa? Estamos ainda sofrendo uma imposição da matéria. É como se fosse, dizem alguns, uma flechada no nosso coração. E dói uma traição, uma palavra numa hora errada, e nós ficamos sim magoados e ressentidos. O nosso processo de aprendizado é exatamente esse: nós sentirmos e refletirmos. O que essa situação me ensinou? E é a mesma coisa quando estamos diante da perda de uma pessoa que amamos. O que essa situação está me mostrando? Está me dizendo? Será que eu, como ele, estou vivenciando a minha vida no máximo potencial que eu tenho? Porque dia chegará em que eu estarei lá, refletindo sobre o que eu fiz durante essa existência. Quais eram os meus propósitos? Os bons espíritos ainda nos esclarecem que nesse processo, antes da nossa encarnação, nós fazemos um planejamento do que vamos vivenciar nessa vida. E não que tudo isso esteja estritamente determinado, como o dia que eu vou casar, com quem, como, mas tudo dentro de uma lógica para o que eu preciso aprender, para o que eu me proponho a aprender nessa existência. Por isso essa família que estamos, por isso essas pessoas que convivem comigo, por isso essas habilidades no trabalho, mais facilidades para um. Por isso alguns têm uma facilidade muito grande para os negócios e outros têm uma dificuldade enorme. Cada um precisa aprender, num determinado nível, algum tipo de qualificação. Seja no campo do sentimento, seja no campo da emoção, seja no campo da profissão, dos recursos materiais, da caridade, da humildade, vencer orgulho, egoísmo. Estamos todos nós nesse processo. E quando eu vejo que um companheiro, que uma pessoa amada está desencarnando, o que essa pessoa conseguiu vencer nessa existência? É o grande aprendizado que eu tenho. O que eu consigo vencer nessa existência? O Espiritismo vai além. A partir do momento que há o desencarne do corpo,
esta pessoa não se esqueceu de nós, e nem de tudo que nós vivenciamos, e nem de tudo que nós passamos juntos. O laço, o amor, o carinho, a conexão continua após o desencarne dessa nossa pessoa querida. Existe, dentro da doutrina espírita, o trabalho e o processo de explicar o processo mediúnico. Como é que eu me conecto com aqueles nossos entes queridos que já desencarnaram? Será que tem como eu saber como é a vida lá? Como que está vivenciando? O que temos para aprender dessa experiência? A vida não cessa com a morte do corpo. E está aí. As manifestações, as psicografias, a mediunidade, psicofonia, tantas e tantas mensagens todos os dias, estes nossos irmãos que estão do outro lado da vida, continuando a sua jornada. Não seria justo que eu, só pela minha vontade, pelo meu egoísmo, quisesse que ele permanecesse conosco, se já findou o seu projeto de vida aqui nessa encarnação. E uma outra certeza e convicção que o Espiritismo nos traz, de que em breve tempo, porque se a nossa existência tiver aí 100, cento e poucos anos, nos mais longínquos, é apenas um curto espaço de tempo diante da eternidade que ainda temos pela frente. Então, em breve, estaremos juntos novamente. Em breve, estaremos abraçando esses entes queridos que hoje estão nos deixando, retornando à sua verdadeira vida, a vida espiritual. Podemos, diante dessas considerações, meus irmãos, minhas irmãs, ter a convicção de alguns pontos que devemos levar de hoje em diante da nossa vida. O primeiro deles é que a separação é inevitável. Todos nós, um dia, vamos ter que deixar esse nosso corpo material e vamos retornar à pátria espiritual por uma necessidade única de evolução. Temos que continuar aprendendo. Ao chegarmos no plano espiritual, refletimos sobre toda essa existência que tivemos. Onde mais acertamos, onde mais erramos, o que ainda temos por fazer para aprender, e fazemos o nosso novo projeto reencarnatório com as pessoas que amamos e com as pessoas que queremos nos reconciliar. E então, retornamos. Desse processo, no momento em que temos uma pessoa querida que está recentemente desencarnada, existe um trauma, existe um choque que é natural para todos nós. A pessoa não vai estar mais aqui fisicamente conosco. E esse processo, até que eu possa senti-la espiritualmente, dependendo do quanto eu conheço, ou do quanto essa verdade está dentro de mim, pode levar algum tempo. Mas também é uma certeza grande de que com o tempo, cada dia que passa, essa dor vai diminuindo. Essa dor vai se acalmando. E essa falta começa a dar lugar a lembranças do que vivenciamos com essas pessoas. E as lembranças tristes, as lembranças de mágoa, de coisas ruins que aconteceram, fazem sofrer nos dois lados. A autora espiritual, Joana de Ângeles, nos lembra. Lembre-se e pense nas coisas boas em que foram vivenciadas. Cada vez que pensar na pessoa que desencarnou, lembre de tudo o que foi bom que viveram juntos. Tudo o que riram,
tudo o que curtiram, tudo o que aprenderam. Porque essa felicidade, mesmo que carregada de emoção, nessa lembrança, faz feliz nos dois lados. E ameniza um pouco a dor que estamos sentindo aqui. Concentre-se sempre na esperança do reencontro, que em breve se dará. E na possibilidade de, pelo nosso pensamento, nos conectarmos com estes nossos entes queridos, sempre pensando neles de uma forma alegre, saudosa, feliz, de como ele era, de quais foram seus exemplos, de quais foram suas maiores lições para nós. Esse contato fortalece cada vez mais o nosso laço com esse ente querido e não se desvincula. Não corremos o risco dele ficar esquecido, porque sempre estará sendo lembrado por nós na nossa memória. E para nós encerrarmos, eu gostaria de trazer, se me permitem a leitura, a mensagem final do texto da autora Joana de Ângeles, esclarecendo e concluindo esse trecho, esse capítulo do livro. Evitar, pois, a depressão e seus males ante a morte de alguém afeiçoado é prova de amor por quem partiu e não pode ser culpado de haver viajado sem consulta prévia ou anuência, conduzida pela vida ao retorno às origens, para onde todos seguirão. A mensagem da autora espiritual clara e objetiva. Que possamos começar a olhar para este evento. Se não conseguirmos agora, pelo menos considerar essa possibilidade de olhar para este nosso irmão como um amado, sim, que continua a sua jornada, que estará sempre conosco em nossos pensamentos, espiritualmente muito próximo, e que em breve nos reencontraremos. E neste momento, repletos de compaixão, de paz, de um desejo enorme de auxiliar a todos aqueles que precisam neste momento de saúde, de equilíbrio mental, de alívio para suas dores, de um trabalho. Vamos fazer as nossas vibrações, elevando o nosso pensamento a Jesus e concentrando tudo aquilo que nós desejamos de bom para os nossos irmãos que estão nos hospitais, se recuperando. Senhor, que essas energias dispostas aqui possam ser encaminhadas para os enfermeiros e médicos da espiritualidade, utilizada na cura desses nossos irmãos. Vibremos por todos os médicos, enfermeiros, agentes de saúde que estão se dedicando no seu extremo, no seu máximo, para salvar o máximo de vidas possível. Que eles sejam sempre amparados por bons espíritos, por bons pensamentos, pelas ideias que vão levar e trazer a cura para todos. Vibremos também pelos nossos irmãos que desencarnam, que estão retornando à sua pátria espiritual. Que recebam um abraço fraterno de seus familiares que já foram há muito tempo. Percebam que estão bem, que estão curados. E que daqui para frente vão poder continuar sua jornada. Por todos os familiares que tiveram a vida de seus amados parentes ceifada, que a compreensão dessa grande verdade no mundo seja um alento
para este momento difícil, que eles possam passar ilesos por esta situação e se compadecer da necessidade de continuar a sua vida, principalmente em homenagem àqueles que já retornaram. Abençoa, Senhor, o nosso planeta Terra. Abençoa, Senhor, a todos nós aqui presentes. Abençoa a todos que nos acompanham. Muito obrigado pela oportunidade que tivemos de estudar estes ensinamentos, de compartilhar essas ideias, de trazer luz, clareza para a nossa vida, aliviando assim o nosso sofrimento diário, nossas angústias. E pedimos que fique conosco por toda essa semana, por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Para a próxima semana, nós teremos o estudo do tema Intervenção Divina, que está no Livro dos Espíritos, nas questões 963 a 982. Agradecemos agora quem nos acompanhou pela Rede Boa Nova de Rádio. Estaremos encerrando as transmissões, mas continuaremos pela rede social. Boa noite. Caros amigos e frequentadores, por um tempo indeterminado, estaremos oferecendo passe coletivo. O passe coletivo é um momento em que se direcionam ou emitem fluidos para envolver a todos no mesmo clima fluídico, de uma só vez, com o auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso, que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade conhecedora de nossas necessidades nos amparam individualmente, conforme nosso merecimento e necessidade. Por isso, tenham certeza que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passes. Essa medida vem ao encontro das orientações preventivas do momento para oferecer a manutenção de bem-estar a todos e acreditamos que todos compreenderão. Pedimos que fiquem atentos às orientações. Eu peço para o Fábio que o dirigente possa iniciar o passe. Então, nesse momento, vamos todos serenar os nossos corações. Aqueles que se sentirem mais à vontade, que podem fechar os olhos para uma maior concentração. Agradecidos dessa oportunidade abençoada que nos foi concedida, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai maior, esse Pai de amor e bondade, e nos mantermos confiantes de que hoje receberemos aquilo que aqui viemos buscar, permitindo assim que esses amigos cheguem até nós com o que há de melhor à nossa disposição. Confiantes e serenos, vamos a Jesus. Graças a Deus. Agora é o momento do nosso passe à distância, onde vamos pensar naqueles nossos queridos que
que não puderam chegar aqui hoje, mas que também são merecedores dessa bênção do Pai. Aqueles que tiverem mais de um querido aqui, que pense alternadamente para que eles possam receber aquilo que eles realmente necessitam. Que recebam o amparo do alto, muita saúde, o restabelecimento das forças, da coragem e o equilíbrio. Confiantes que eles também receberão o amparo do alto, vamos a Jesus. Graças a Deus. Os trabalhadores, por favor. Alguns avisos da nossa casa. Campanha de inverno, campanha do moletom. Ajude-nos a aquecer o inverno dos nossos mais de 500 pacientes atendidos na unidade de longa permanência. A campanha este ano visa arrecadar moletons novos, calça ou blusão, nos tamanhos GG e Extra GG. A solicitação por tamanhos grandes é para garantir o conforto da vestimenta. As entregas das doações podem ser feitas em uma de nossas unidades doutrinárias ou, se desejar, doações via Pix. Para mais informações, busque um de nossos colaboradores ou cartazes da campanha fixados no centro. Agradecemos a todos pela colaboração. Para quem desejar, estamos com a nossa lanchonete e livraria abertos com os mesmos cuidados de distanciamento social nos horários das reuniões públicas. Hoje, segunda-feira, o espaço da lanchonete fecha antes da reunião terminar devido à restrição de horários. Agradecemos, então, a todos que nos acompanharam pelas redes sociais, a todos os presentes aqui no salão. Peço que, em paz e serenidade, aguarde a orientação da saída pelos colaboradores para evitar o acúmulo de pessoas nas escadas, nas rampas, e que todos tenham uma excelente semana. Que Jesus esteja sempre no coração de todos, nos pensamentos, nas atitudes, e que possamos em breve retornar para mais um estudo. Muita paz e até a próxima.